Olá, aqui é Bruna Parisotto e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho da disciplina Técnica Cirúrgica do Neuroma de Morton. Os alunos do grupo são Ana Clara, Arthur, eu, Bruna, Gabriel, João Francisco, Luana, Marília e Pedro Raidan. Antes de entrar na doença em si, é preciso compreender um pouco da anatomia da região. O esqueleto do pé é constituído de ossos irregulares que são articulados entre si. Os ossos do tarso se articulam em conjunto com 5 ossos longos denominados metatarsos. Estes, por sua vez, vão se articular com as falanges. Os plexos sacral, lombar e coxígeo são responsáveis por formar os nervos que se dirigem para a parte inferior do tronco e para os membros inferiores. A inervação da planta do pé chegam a ele os seguintes nervos: nervo tibial, nervo plantar medial e nervo plantar lateral. Já para o dorso dos pés, chegam os nervos cutâneo dorsal lateral, nervo cutâneo dorsal intermédio, nervo cutâneo dorsal medial e os ramos lateral e medial do nervo fibular profundo. Cada um desses ramos serão responsáveis por inervar os músculos da região. O neuroma de Morton foi descrito inicialmente por Sivine em 1835 e posteriormente por Dulac em 1845. Thomas G. Morton, atribuindo a uma afecção da quarta articulação metatarso-falângica, acabou difundindo a descrição da lesão, que acabou por levar o seu nome. Essa doença é causa comum de metatarsalgia e se desenvolve com maior frequência pela compressão mecânica dos ramos digitais dos nervos plantares. É caracterizada por ser uma lesão não neoplásica com formação de fibrose perineural do nervo plantar, com predileção pelo terceiro espaço digital, em 93% dos casos aproximadamente, uma vez que esse é o local mais frequente da união dos ramos lateral e medial dos nervos digitais plantares, e que, quando cessados, ficam comprimidos dentro do terceiro espaço digital. Essa cadeia de eventos é potencializada ainda pela maior mobilidade do quarto metatársico em relação ao terceiro, o que confere microtraumas de repetição. Na clínica, os pacientes apresentam dor no antepé. O neuroma de Morton é uma doença comum do pé identificada predominantemente em pacientes entre 20 e 70 anos, com média em torno de 50 anos. Sua incidência é de pelo menos 5 vezes maior em mulheres e não é relatada a propensão de casos entre os nervos digitais direito e esquerdo, sendo que 10% dos quadros ocorrem em ambos e 2 neuromas podem coexistir no mesmo pé em cerca de 2 a 3% dos cenários. A prevalência exata do neuroma de Morton na população em geral é desconhecida, porém estima-se que seja em torno de 30%. Ainda há um artigo, Tratamento do Neuroma de Morton pela via plantar, avaliação dos resultados cirúrgicos, que mostra que aproximadamente 83,7% dos neuromas ocorrem no terceiro espaço digital e 16,3% ocorrendo no segundo espaço digital. E isso provavelmente ocorre devido a eles serem mais estreitos que os demais. O diagnóstico, a sintomatologia de dor no antepé, associada à melhora com a retirada do calçado e massageamento dos dedos, apresenta também irradiação para os dedos e pode ou não ser acompanhada de eventos parestésicos nos locais que são inervados pelos nervos que foram comentados, e ainda ele pode ser agravado pelo uso de sapatos antifisiológicos. É uma dor do tipo queimação. Embora o diagnóstico seja na maioria das vezes clínico, principalmente nos neuromas maiores de 5 milímetros de diâmetro, usa-se também a radiografia, ultrassonografia e ressonância magnética a fim de diagnosticar neuromas menores de 5 milímetros de diâmetro. Macroscopicamente, o neuroma apresenta um alargamento fusiforme do nervo digital plantar em sua bifurcação. Microscopicamente, observamos um afilamento do fascículo epineural, entremeado por fibrose perineural associada a grande quantidade de colágeno e perda de fibras mielinizadas. O diagnóstico diferencial pode envolver as radiculopatias lombares, síndrome do túnel do tarso, fratura por estresse de ossos metatársicos, entre outras. Agora,
exame que pode ser feito para detectar o neurônio de morte. Olá! Hoje em nossa videoaula iremos falar sobre o teste de compressão lateral do pé. O teste de compressão lateral do pé ele é utilizado para identificar neuroma de morto. Para o teste de compressão lateral do pé, o terapeuta precisa realizar uma compressão entre primeiro e quinto metatarso. Então, com a palma da mão você realiza essa compressão. A ideia é você aproximar o máximo possível os metatarsos, a fim de identificar um neuroma de morto muito comum entre o primeiro e o segundo metatarso. Então, realiza-se essa compressão e verifica se o paciente relata algum quadro de dor, algum quadro álgico, e normalmente é uma dor que vai irradiar pelo pé do paciente. Os tratamentos, por sua vez, podem ser conservadores quando for possível a retirada do fator causal, como, por exemplo, o uso de calçados antifisiológicos, ou mesmo evitar fazer esportes de alto impacto que façam a compressão deste nervo, ou ainda o uso de dispositivos ortopédicos que ajudem a aliviar essa pressão. O tratamento farmacológico vai envolver tipicamente o uso de medicamentos analgésicos simples, como paracetamol ou mesmo drogas anti-inflamatórias, para a melhora da dor. Adicionalmente, podem ser usadas injeções de corticoides ou anestésicos administrados diretamente na área afetada entre os dedos do pé, que alivia uma dor mais severa. Ela pode causar uma dormência passageira nos dedos e passa imediatamente depois da injeção. Ainda, o tratamento cirúrgico vão ser para casos mais severos onde a intervenção cirúrgica vai ser exigida para aliviar a dor das outras alternativas que não foram bem sucedidas. Então vai ser realizada geralmente sob anestesia geral ou local. É um procedimento que envolve uma pequena incisão no pé e permite o acesso direto ao nervo e a remoção ou de algum tecido circunvizinho ou da peça do nervo afetado. E isso vai ajudar a criar mais espaço nessa área inflamada e aliviar a pressão. Se alguma parte do nervo for removida, o paciente pode ter uma dormência permanente na área entre os dedos do pé. Portanto, é um risco de complicação e, além dele, é um risco pequeno de inflamação, dor e infecção. E aí vão ser gerenciados entre o paciente e o médico o risco e o benefício dessa possível cirurgia. O tratamento de neuroma de Morton via plantar, avaliação dos resultados cirúrgicos, foi um estudo que mostrou a satisfação dos pacientes que passaram por essa cirurgia ou pelo tratamento global. Então, 87,4% dos pacientes se colocaram como satisfeitos em relação aos resultados cirúrgicos. E, de acordo com a sintomatologia e retorno de atividade, esses satisfeitos consideram melhora da dor e satisfação total com o uso de calçados. Enquanto houveram 8,4% de pessoas com satisfação regular, onde houve uma alteração neurológica discreta e restrição do uso a certos tipos de calçados, enquanto 4,2% não tiveram melhora com tratamento de forma global e se declararam insatisfeitos. Obrigada, então, pela sua atenção. Aqui estão as nossas referências. Até mais!